Bom dia! Hoje, 2 de novembro, estamos aqui novamente para buscar a face do nosso Deus, dizendo a Ele que nós desejamos elevar nossa alma, que nós desejamos conhecê-lo mais profundamente, que nós queremos, que Ele haja em nós, que estamos aqui à sua disposição, que Ele, ao olhar para a terra, Ele encontre em nós esse lugar, esse povo que Ele pode vir habitar, que em nós Ele encontre os louvores. Então nós estamos aqui por isso, para isso, nós precisamos de Deus, nós entendemos que necessitamos, somos carentes da sua presença, que sem Ele não há motivo, para irmos para qualquer outro lugar. Nós precisamos de Deus e é isso que temos dito ao longo desses meses. Nós precisamos do Senhor e sabemos que Ele também deseja ardentemente encontrar um povo que está buscando a sua face. Bom dia! Bom dia, Clarice, Elilde, Laurinelli, irmão Walter está aí também, como é que ele está? Bom dia, queridas. Estamos nós aqui para a nossa jornada, diária, buscando o nosso Deus, buscando aprender com Ele, buscando aprender a discernir a voz do Espírito Santo, a sermos aqueles que conduzem, que trazem a sua presença para a terra, Ser a escada que liga o céu à terra e que os anjos podem subir e descer, trazendo essa comunicação com Deus, exercendo o nosso papel de reino sacerdotal. Bom dia, Maria Luísa. Então, nós estamos aqui, nessa intercessão entre o céu e a terra, nesse pedido, em elevar nossas almas, nós estamos buscando exercer o reino sacerdotal, ao qual nós fomos chamados, para sermos. E hoje nós vamos meditar um pouco no Salmo 79, um salmo também da família de Asaf, uma família que viveu esse período em que pôde, graças a Deus que o irmão Walter está bem, coisa boa. Então, assim, era uma família, a família de Asaf, em que ela viveu um período, de ter conhecido, convivido com o reinado de Davi, teve notícias desse reinado e também conheceu, a assolação de Jerusalém, Então, a gente percebe nos salmos da família de Asaf essa dor, essa indignação, de saber, de perceber que o templo do Senhor tinha sido devastado. Uma família que acompanhou, que presenciou, de algum modo, a inauguração do templo, que viu toda aquela festa, feita por Salomão, o momento da dedicação. Então, era uma família que estava ali presente. E como era o hábito em Jerusalém, em Israel, como é ainda o hábito em Israel, eles contavam, a gente viu ontem, no salmo de ontem, eles relatavam, eles passavam de pai para filho aquele legado. Olha, nós vimos os nossos antepassados fazer isso, fazer aquilo. Então, ainda era muito fresco para essa família ter visto o templo do Senhor ser inaugurado, o desejo do coração de Davi de que existisse uma casa para o Senhor habitar, e aí o cumprimento disso em Salomão, toda aquela festa, dos sacerdotes terem o seu lugar, do que iria acontecer. Aí entrou um cisco aqui.
Peraí. Então, o Senhor... Não. O cisco me atrapalhou, o pensamento. Então, existia essa dor no coração dessa família, né? De ver, no momento em que eles escrevem os outros salmos, eles viam a devastação, né? Tudo aquilo que foi desejado e conquistado já só tinha apenas ruínas, né? O templo estava em ruínas, Jerusalém estava em ruínas, e a gente vai perceber nesse salmo e em outros também da família essa dor. Bom dia, Franci, bem-vinda, querida. A gente vai perceber essa dor de ver que foi da glória até a ruína, né? Então, ele diz assim no Salmo 79. Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas, deram os cadáveres dos teus servos, as aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens. Derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. Somos objeto de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Até quando, Senhor, ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo? Derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram Jacó, deixando em ruínas a sua terra. Não cobres de nós as maldades dos nossos antepassados. Venha depressa ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque as nações haverão de dizer: onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros, pela força do teu braço, preserva os condenados à morte. Retribui 7 vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas com que te insultaram, Senhor. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos. De geração em geração cantaremos os teus louvores. Como eu falei na introdução, é possível perceber, né, a dor dessa família, a angústia de ver tudo desfeito, né, de ter perdido tudo, né, e não apenas da destruição, mas muitos morreram, foram assassinados, muitos do povo foi levado cativo. Aí a gente pode lembrar, né, do cativeiro da Babilônia, de Daniel que foi levado. Então, era essa a situação de total desolação. Era como se estivesse agora uma cidade fantasma, lugar onde deveria sair a paz de Deus para o mundo inteiro, né, de onde o Senhor iria reinar, né, onde a presença do Senhor estaria constantemente. Era o desejo de Deus isso, que a presença dele pudesse estar constantemente. Não era o que estava acontecendo. E em tão pouco tempo, né? Tinha pouco tempo que aquele templo tinha sido erguido, colocado naquele monte, que Deus tinha um lugar, pelo menos na mente deles naquela época, Deus tinha um lugar para estar, para habitar, para se manifestar, e agora não havia mais nada. Então, assim, se a gente consegue entrar nesse contexto, a gente pode entender um pouco dessa aflição e até trazer essa aflição para a gente, mas no
sentido da nossa vivência, né? Da nossa circunstância, do que nós temos vivido, e nos dá essa urgência de trazer a realidade, né, do Pai para as nossas vidas. Então, algumas coisas assim que me veio à mente ao ler este salmo, né? A gente vê o clamor dele, o desejo pela misericórdia do Senhor, que também é o recede que eu falei ontem, né? É o pedido de ajuda, pedindo ao Senhor que faça a vingança, né? Que proteja, ele ora para que proteja os prisioneiros, aqueles que foram condenados à morte, que o Senhor livre da morte. Então, essa família faz essa oração. Havia uma dor e um peso muito grande pelo povo. Esse peso era coletivo, né? E esse peso coletivo também deve existir em nossos corações hoje, né? A gente também pode, quantas e quantas vezes, né, a gente pode olhar e ver ruínas, né, de forma individual, nas nossas vidas. A gente vê, poxa, o que aconteceu que antes, né, eu sentia, a gente percebia a presença do Senhor na nossa casa, na nossa família, e de repente essa situação aconteceu. Eu lembro de algumas histórias, né, de que a família estava toda junta, indo para a igreja, inclusive às vezes até trabalhando ativa, né, no ministério, de algum modo, trabalhando com casais, com outras mulheres, e de repente alguém desiste, o marido desiste, a esposa desiste. Conheço muitos relatos assim, não são exceções, né? Infelizmente, não são exceções. Então, quando a gente vê esse tipo de situação acontecendo, esse tipo de ruína acontecendo na nossa história, na nossa família, é fácil, né? A gente sofrer, chorar, se indignar, questionar por quê? Por que Deus, o Senhor, permitiu que isso acontecesse? Se a gente está inserido nesse contexto dessas ruínas, né? De perceber que de repente algo foi acabado, aquilo que tinha a potencialidade de crescer, de avançar, foi acabado, é fácil a gente chorar e a gente gemer, né? E assim, eu sinto as duas coisas, tanto o individual, né? O entendimento disso no individual tem sido muito mais fácil nos nossos dias, mas também sinto que o Senhor quer nos levar a enxergar isso no coletivo. Estamos num tempo em que o coletivo precisa ser restaurado. A igreja de Jesus precisa ser restaurada. Há ruínas, né, no povo de Deus. Então, conseguimos perceber isso. A família de Asaf, ela estava chorando por algo que era coletivo, não era individual, não era apenas da sua família, não foi um ataque apenas à família, mas a um povo, uma nação. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar nessa manhã: as dores de outras famílias, as destruições que acontecem em outras famílias, que são povo de Deus, né, que fazem parte do corpo de Cristo. Nós conseguimos sentir essa dor? Como é que tem sido a nossa postura diante de notícias como essa? De repente, o inimigo ataca uma casa, destrói aquela família. Como é que nós temos reagido? Como é que tem sido? Tem tido peso no nosso coração? Nós temos desejado, clamado pelo Senhor para que haja cura, para que Ele entre com a sua misericórdia para entender o que está acontecendo. Então, primeiro ponto que ao ler esse salmo, ao meditar nesse salmo, veio ao meu coração o Senhor dizendo, né? É fácil hoje olhar para o individual, é fácil ver quando a destruição chega
no seu lar, na sua casa ou na vida de pessoas que são próximas a você, né? E é fácil chorar e sentir o peso, sentir a dor e clamar ao Senhor para entender o que está acontecendo, né? Mas e no coletivo, como tem sido esse clamor? O Senhor deseja restaurar a sua noiva, o seu corpo. O trabalho do Senhor nesses últimos dias é no coletivo, é de restauração do corpo de Cristo, que é o lugar de fato da sua presença, né? Individualmente nós temos a nossa parte, Ele nos dá, né, porções de si para nós, Ele derrama individualmente para cada um de nós dons, talentos, mas que devem ser utilizados no serviço ao corpo, na edificação do corpo. É no corpo que a totalidade da presença do Senhor vem. E é fácil perceber que nós estamos em ruínas como cristãos, né? É fácil perceber o que o salmista diz aqui, quando ele fala no 4, nós somos objeto de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Nós temos sido assim, irmãos. Estamos vivendo um tempo em que a igreja, de um modo geral, tem sido motivo de zombaria, né? Para os vizinhos. Nós temos vivido um tempo em que a própria igreja é tão imatura, não sabe reagir, né, às dificuldades. Recentemente eu vi uma postagem, né, uma crítica a uma cantora que tinha postado algo de alguém que escreveu com lápis mesmo em páginas da Bíblia, né? Tipo, autorizando práticas que a Bíblia não autoriza. Então, usou palavras de baixo calão, eu não vou repetir aqui, mas escreveu nas páginas da Bíblia. E, assim, eu não sei vocês, mas eu me assusto às vezes com a reação do povo de Deus quando vê esse tipo de coisa, sabe? Porque eu vi muitas pessoas se levantando e falando que absurdo escrever nas páginas da Bíblia, que afronta. Mas, irmãos, primeiro que uma criança chegar em um documento oficial e escrever algo, não está mudando aquele decreto, né? É uma criança simplesmente escrevendo, é totalmente imatura a atitude. Pensa aí, alguém chegar e pegar o contrato de trabalho do pai, porque ele está sentindo falta do pai, e aí ele vai e escreve no contrato de trabalho. Ficar mais tempo com fulaninho. É engraçadinho, é bonitinho, mas não está alterando nada, né? Não está alterando nada. E eu vi pessoas assim que tem um respaldo, né, que ocupa cargos de liderança, falando tanta coisa, somente por esse trecho. A Bíblia, ela não é profanada porque alguém vem nas páginas físicas dela e escreve alguma coisa. A Bíblia, ela tem que vir para o nosso coração. Muitas vezes nós mesmos temos profanado a palavra, né? Quando a gente não procura viver a verdade do que ela fala. Então nós vimos que o povo de Deus ainda é muito imaturo, está vivendo em ruínas. Como que as pessoas vão querer conhecer o nosso Senhor, né? Entender o que é de fato o amor de Deus, que não é aquele amor permissivo que libera tudo? Como é que as pessoas vão conseguir entender isso se a gente está fazendo briguinha porque alguém escreveu algo na Bíblia? Sabe quando a criança briga e chora porque alguém diz você é feio, aí a criança chora,
me chamaram de feio. E ele não entende que ele não é feio. Assim, ele fica chateado com aquilo. É mais ou menos isso que eu consigo perceber. Isso me assusta um pouco, né? Ao ver o tamanho a gravidade, sabe? Da imaturidade, das ruínas que nós, como povo de Deus, estamos, né? Então, assim, que a gente possa mesmo clamar pela misericórdia do Senhor, que a gente possa assumir esse papel, alguém possa se levantar, né? Como a família de Asaf se levantou nos seus dias, clamando ao Senhor, identificando as ruínas, percebendo que o inimigo que tem, sabe, o que o inimigo tem feito, o que o inimigo tem assolado dentro do povo de Deus, porque falta, o Senhor disse, qual era o motivo do povo perecer? Vocês lembram? Eu quero que vocês escrevam aí, qual é o motivo que faria o povo perecer, né? Me diz aí para ver se a gente tá conectado, tá ligado, tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando. Essa imaturidade, Clarice colocou aí que tem travado a unidade, né? Não são. E assim, Luísa, o que a gente percebe é que se fosse assim, uns pouquinhos, como a gente diz aqui, uns gatos pingados, né? Seria até normal, é normal ter pessoas imaturas, né? A gente tem as crianças, toda a família vai ter crianças, isso é normal, né? Mas o que a gente está vendo é que falta maturidade em pessoas que estão na própria liderança, né? Na condução do povo. E isso precisa doer os nossos corações, isso precisa nos assustar e alguém, né, pessoas têm que assumir essa posição da família de Asaf, de estar clamando, identificar-se, doer pelas ruínas. Olha só, vou dar o ponto para a France. O ponto hoje vai para a France, ganhou um ponto na aula. Isso é a falta de conhecimento. O Senhor falou, meu povo perece, porque lhes falta o conhecimento. Falta conhecer. Conhecer o quê? Né? Conhecer só o texto escrito? É só o texto escrito que falta? Não. A gente já sabe hoje que a vida eterna é conhecer o nosso Deus. A vida eterna é essa, conhecer ao Pai, né? E a Jesus, a quem Ele enviou. Então, não é apenas conhecer o texto escrito, a letra mata, mas o Espírito é que traz a vida, né? A letra, pela letra, mata. Matou os fariseus, os saduceus, os instruídos da lei no tempo de Jesus. Eles conheciam muito da letra. Eles sabiam dizer de cor e salteado o que é que Moisés ordenou, quais eram as regras, o que precisava oferecer em sacrifício para cada tipo de pecado, né? Então, não é apenas conhecer a letra, mas é o conhecimento de quem é o nosso Pai e de quem é Jesus, a quem Ele enviou. A vida eterna começa aí, em termos, como Clarice colocou agora, tempo de qualidade no secreto, saber quem Deus é. Quando a gente sabe quem Deus é, quando a gente sabe, e isso não é assim, sei hoje quem Deus é, né? Não é assim. A gente precisa ter intimidade com Ele. O próprio Jó falou isso, uma fala de Jó que é tão conhecida, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Meu irmão, minha irmã, não pense que de uma hora para outra você vai conhecer ao Senhor se você não tem tempo com Ele, se você não gasta esse tempo, né? Não gasta não investe. Eu vi recentemente alguém dizer que a moeda do reino de Deus é o tempo, né?
é o tempo dedicado ao Senhor. Essa é a moeda, né? É o que vai fazer comprar, né? Aquilo que a gente necessita no reino, é dar tempo, é estar. O Senhor deseja esse tempo com Ele quer nos contar os seus segredos, Ele deseja se tornar conhecido de nós, Ele quer se revelar, mas precisa entrar no secreto, precisa da intimidade, precisa do dia a dia, né? Nós não vamos conhecê-lo de uma só vez. Todos nós vamos passar pelo mesmo momento de cair a ficha, como aconteceu com Jó. Jó era um homem que agradava a Deus, que lutava pela sua família, que via os seus filhos praticando coisas abomináveis ao Senhor, mas oferecia sacrifício, né? Então, ele agradava a Deus, é tanto que quando Satanás chega diante de Deus, o Senhor fala: você viu meu servo Jó? Então, como ele me agrada, mas mesmo assim, mesmo fazendo coisas que agradavam a Deus, Jó não conhecia o Senhor e caiu a ficha dele, né? Antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Que também aconteça isso conosco, que caia a nossa ficha, que a gente perceba que estamos conhecendo Deus apenas de ouvir falar. Né? Conhecer de ouvir falar, eu sei que vocês sabem que é muito diferente, né, do que andar com a pessoa, conhecer, né, os gestos, as reações, né, o olhar. Então é muito diferente de conhecer apenas de ouvir falar. E aí as ruínas vêm justamente por conta disso, porque não conhecemos o nosso Deus. Aqui no tempo da família de Asaf, eles sabiam, né, o motivo da destruição. Nós até já falamos sobre isso, está lá em Deuteronômio. O Senhor disse que se o povo o obedecesse, seguisse os seus mandamentos, o amasse, que eles iam para uma terra que manaria leite e mel, que nada iria faltar, que as plantações iria sempre existir, né? Que iria dar colheita no tempo apropriado. Então a bênção, o favor de Deus seria com eles, mas o Senhor também alertou: se vocês desviarem o coração, se vocês se prostituírem com outros deuses, também chegará o tempo das consequências das atitudes de vocês. E uma delas era justamente isso, que Jerusalém entraria em ruína, que eles seriam levados cativos, né, para outros povos iriam assolar a sua região, iriam ser levados cativos. Então, existia um caminho que foi seguido pelo povo, né? Deliberadamente desistiu da presença do Senhor, não quis andar com o Senhor, sabia repetir conceitos, mas não quis conhecer o Deus, né, que tinha dado todas aquelas instruções. Eles não quiseram, eles desviaram. E foi algo tão fácil, né? Olha só, enquanto Moisés estava no monte, vivendo a experiência da presença de Deus, né? Recebendo do Senhor, ouvindo do Senhor, o povo já estava lá embaixo, maquinando mal, né? Pedindo a Arão, já que Moisés demorava tanto lá em cima, pedindo a Arão que construísse, que fizesse, produzisse um Deus para eles poderem levantar e dizer que era aquele Deus que tinha tirado eles do Egito. E Arão assim fez, né? Pegou e fez o bezerro de ouro. Quantas e quantas vezes também nós temos feito isso, dando glória a outras coisas, outros elementos que não o nosso Deus, né? Como podemos entender que estamos distantes do agir do Espírito Santo dentro dos nossos ambientes religiosos, né? Nós fazemos parte do coletivo, nós sofremos pelo coletivo. E já para ir concluindo, já que nós precisamos, né, desse entendimento, do voltar para o nosso Pai, que alguém se levante, que se levante
os sacerdotes, né, que se levante os atalaias, que se levantem aqueles que têm o peso, que intercedem, né, que entendem, interpretam que algo não está bem, né? Então eu lembrei da parábola que está em Lucas 15, 8. Jesus fala dessa parábola, ele fala na verdade de 3 seguidas, falando do que é o reino de Deus. Ele fala da ovelha perdida, ele fala do filho perdido, né, que é o filho pródigo, e ele fala no mesmo contexto, no mesmo texto, ele fala da moeda perdida. E essa parábola me chamou a atenção recentemente, nunca tinha percebido ela dessa forma, mas ela me chamou a atenção recentemente, e quando eu li o Salmo 79 hoje, né, ela veio forte ao meu coração. Diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O que veio ao meu coração recentemente ao ler essa parábola, né, é que o Senhor, primeiro que é uma mulher aqui, e essa mulher ela consegue perceber que um dos valores que ela tinha se perde, né? Quando fala de dracmas é moeda, é algo que tinha valor, né? A gente está falando de valor monetário, mas as comparações do reino têm tudo a ver. Então ela perde um valor dos 10 que ela tinha, né? E isso a incomoda. Olha só, ela tinha 9 outros valores que ainda estavam com ela, né? 9 outras coisas que ela ainda poderia usar. Foi um só que perdeu, mas isso a incomodou. Ela percebeu que aquele valor perdido iria fazer falta, que aquele valor perdido estava destoando a sua casa, né? E aí diz que ela acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. Ou seja, trazendo para o que a gente falou, para o contexto que a gente está falando agora. Diz que isso tem a ver com o reino de Deus. Então, que nós possamos ser como essa mulher, que está atenta, que sabe exatamente quais são os valores que precisam ser aplicados no seu lar, no contexto que você vive, e que cada um de nós, se dê conta quando um desses valores for perdido. Todos são importantes, que a gente não permita, né, que as brechas aconteçam na nossa casa e também de forma coletiva, que a gente possa estar atento a isso. Acenda essa candeia, traga luz, né, ao ambiente. Então ela percebeu que tinha algo que ficou escuro. Olha só, o contexto é tão simples, só 3 versículos que fala sobre isso, mas se a gente conseguir abrir esse mistério, né, a gente pode revelar tanta coisa. Acende a candeia, traz luz, o que foi perdido. Então, é na palavra, é na própria palavra de Deus que nós vamos encontrar, né, o porquê, o que é que está acontecendo no individual, na sua vida, na minha vida, que nós ainda não estamos vivendo a totalidade da presença do Senhor, que ainda não estamos vivendo tudo aquilo que Ele nos falou. Qual é a dracma, qual é o valor em nós que está perdido? O que é que está acontecendo na nossa igreja, na nossa comunidade de fé, no nosso ambiente religioso, que ainda não vivemos a totalidade do Senhor, que ainda falta, né, a comunhão verdadeira entre os irmãos, por exemplo, né, que ainda a gente repete, né, tem os ritos, mas a vida ainda não acontece. Vamos colocar luz, vamos investigar diante da palavra de Deus, vamos
saber daquilo que o nosso Senhor já falou. Com o povo de Israel, ele já tinha dito o que levaria o povo à ruína, o que faria com que tipo de atitude, né, faria com que os inimigos pudessem ter acesso ao que era a casa de Deus, o templo do Senhor. Da mesma maneira, ele também, aqui também nós podemos encontrar. E se nós pegamos essa palavra escrita, a letra escrita, e trazemos o Espírito para perto, elevamos a nossa alma, buscamos a presença daquele que inspirou todos os homens que escreveram, né, para deixar registrado o que deixaram. Então nós vamos receber. Quando nós colocamos luz, ela acendeu a candeia, ela varreu a casa, ela limpou, ela percebeu que precisava urgente da limpeza. Essa mulher fez isso, procurando atentamente. Não descansou até encontrar. No momento em que nós encontrarmos o que falta, nós poderemos chamar outras, né? E dizer, encontrei o que falta. Nós precisamos, né? Olha só, alegrem-se comigo, porque eu encontrei o que falta. E o que falta hoje, no nosso tempo, é principalmente a intimidade com nosso Senhor. E nós estamos aqui, né, alertando outras mulheres, outros homens também. A maioria tem sido mulher, mas eu sei que tem homens que nos acompanham. Nós estamos aqui dizendo: ei, vem conosco, porque nós precisamos desse contato com o nosso Pai. Nós precisamos, né, desse contato uns com os outros também, desenvolver, né, essa comunhão que vem dele, para que o corpo se torne o corpo de fato, para que deixemos de ser motivo de zombaria, de vergonha, né, dos nossos vizinhos, para que quando olharem para nós, quando olharem para esse povo maduro, sadio, que ama uns aos outros, que é foi isso que Jesus disse que faria com que os outros pudessem reconhecer, quem estivesse ao redor de nós pudesse reconhecê-lo, né? Pudesse ver a sua presença, como no Salmo 79 também fala sobre isso, de que maneira, né? Onde está o teu Deus, né? O salmista fala que as pessoas iriam perguntar: onde está o teu Deus? Tem nos perguntado isso também: onde está o Deus de vocês? Qual é a diferença que tem sido feita? Ah, que nada, vocês não são povo que revela a Deus. A gente precisa estar atento a isso e buscar, né, diante do nosso Senhor, essa unidade, restaurando e trazendo de volta as dracmas que foram perdidas, mesmo que seja uma apenas, porque todas são importantes, todos os valores que o Senhor colocou, todos os seus estatutos são importantes, e são eles juntos, unidos, que vão nos ajudar, né, a avançar, né, no conhecimento do nosso Senhor. Essa é o peso, né, o que veio ao meu coração nessa manhã. Eu não sei se algo que testifica em vocês, se algo que traz também esse peso ao coração de vocês, mas é o que tem vindo muito forte, né, a mim, muito mais do que apenas o individual, o chamado para esse tempo de coletivo, para ser atalaias que se levantam, né, e que clamam ao Senhor pela restauração da sua casa, pela restauração daqueles que são a sua imagem e semelhança, pela unidade do seu povo, porque é isso que nos revelará, né? Que vai fazer com que os filhos de Deus se manifestem, né? E atenda ao clamor de toda a criação. Então, que nesse dia, né, especialmente hoje, 2 de novembro, em que as pessoas a gente vai ouvir falar muito sobre a lembrança aos mortos, né? Que a gente se revele como um povo vivo,
né? Deus fala, quando fala, cita que ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele diz: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Todos aqueles que andam com ele estão vivos, mesmo aqueles que já partiram. E nós que estamos na terra, temos andado como um povo vivo, um povo que transmite a vida, um povo que passa a vida, ou temos andado como um povo morto, cabisbaixo, né? Que o Espírito Santo de Deus nos chacoalhe mesmo, né? Nessa manhã, nesses dias, né? E que nos leve a viver a vida abundante que Ele disse que veio trazer para nós, né? Que a gente viva essa vida, não apenas de forma individual, mas principalmente no coletivo, porque é o que o Senhor deseja fazer, né? Mostrar, revelar esse povo que anda em unidade, que se ama e que o revela, não sendo um povo menino, não com meninice, mas um povo que já é maduro e que revela o seu Pai. Amém. Oh Deus, obrigada por essa manhã, Senhor, obrigada pela Tua palavra. Jesus, o Senhor tem nos instruído, Senhor, e eu sei, Pai, que se não há o Teu Espírito Santo, se não há a unção do Teu Espírito Santo, as palavras são vãs, Senhor. Ó Deus, então, nessa hora, Pai, eu peço a Ti que o Teu Espírito Santo, Senhor, continue o trabalho e que cada palavra que o Senhor fez sair, Senhor, nessa manhã, que atinja o propósito para o qual foi enviado dentro de nós, Senhor, que seja a palavra viva que faz a separação entre alma e espírito, Senhor. Pai, gera o arrependimento naquilo que precisamos nos arrepender, nos desperta, Senhor, nos desperta para entender isso, sentir a falta dessa dracma que está perdida, Pai. Nos desperta, nos ajuda a acender a candeia, nos ajuda, Senhor, a varrer com diligência, a limpar com diligência e a procurar com diligência até encontrarmos. Porque, Senhor, nós sabemos que quando encontrarmos, outros serão atraídos a Ti. Outros serão chamados, estarão juntos e poderão se alegrar conosco, Senhor. Ó, é isso que nós Te pedimos, eis-nos aqui, Senhor. Nos faz como a família de Asaf, que percebeu que havia ruínas. Nos faz como essa mulher que percebeu que a dracma foi perdida. Nos faz assim, Senhor. Queremos também aprender a estar no secreto, a termos intimidade com o Senhor, a ouvirmos a Tua voz, Senhor. Há esse anseio no nosso coração, Senhor, de ouvirmos a voz do Espírito Santo, nos direcionando em todas as coisas, Senhor. Eis-nos aqui, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Envia a nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Bom dia, bom feriado. Senhor nos abençoe no dia de hoje e até amanhã, se assim Ele nos permitir. Foi bom estar com vocês, viu? Beijos.